Então, luz do dia novamente. Dessa vez eu comecei a gravar mais cedo. O assunto de hoje é um pouquinho aproveitando do que eu falei do anterior. Eu ia falar, na verdade, só que já estava ficando longo. Que é sobre a diferença, na minha opinião, entre livros e filmes de terror. Isso vale para qualquer gênero, na verdade, mas eu acho que com filmes de terror é mais forte. Que é a questão de, como eu já disse antes, eu não gosto de assistir filmes de terror. Eu não gosto de levar o susto, eu não gosto daquela sensação de tensão. Até filme de suspense às vezes me deixa desconfortável. Mesmo que eu sei que não vai pular um bicho feio na tela, nem algo do tipo. Aquele lance de tipo a musiquinha, a trilha, tudo feito para causar um desconforto e tu fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? E eu não gosto dessa sensação, certo? Eu acho desconfortável, eu não vou pagar pra ficar horas passando por isso o filme inteiro, né? Então eu evito. Mas a história me interessa. Muitas vezes a história, o folclore por trás do terror é muito interessante. Por exemplo, recentemente lançou o filme Obsessão, que por mais que não seja um filme gráfico, assim, né, de susto, né? Eu não assisti e, pra ser sincero, nem pretendo, porque eu não, como eu disse, né, eu não gosto de filme de terror, mas a história era interessante, então eu vi pessoas falando sobre, eu vi reviews, eu vi, né, vídeo sobre e ok. Eu fiquei sabendo o que acontece e já é o suficiente na minha cabeça. Eu também sou muito fã, por exemplo, da toda a temática, toda a estética de vampiros. E a minha sorte é que tem muito filme de vampiro, muito conteúdo de vampiro que não necessariamente não necessariamente é de terror, né? Então dá pra mim assistir uma coisa ou outra ali pela vibe de vampiro, mas sem ter que passar sufoco, né? Me assustando, etc. Mas enfim, então, como eu disse, né, como eu gosto das temáticas e da história e de todo o folclore por trás, eu acabo lendo livros de terror, porque o livro de terror eu não vou estar passando a página e bum, pular um negócio na minha cabeça, assim, né, na minha cara. Eu não me assusto lendo, né? Não tem a trilha, não tem os cortes, não tem o corredor devagarinho, não tem o espelho, não tem todos aqueles clichês usados para assustar num livro, né? Tu só vai imaginando, e por mais que seja um pouco assustador, dependendo do que tu imagina, voltando pro vídeo anterior, a minha imaginação não é tão boa assim, então não causa isso tanto, né? Mas já aconteceu de eu ficar, né, com na mão por tá lendo um livro de terror e tá um clima bem estranho, aí tipo eu lendo e olhando pra trás assim, sozinho, mas normalmente é mais de boa. Aí o que eu queria dizer, né, sobre a diferença. Na minha opinião, a, isso serve, igual eu falei, serve para qualquer filme, mas eu acho que para terror é mais forte. Sempre a experiência de consumir a história em livro vai ser melhor do que em filme. Vou falar isso só de terror agora, tá? Essa afirmação tá valendo só para terror. Porque se eu for parar para pensar, em filmes no geral, talvez existam exceções. Mas, vamos focar nisso, né? Em terror. Quase sempre, ou sempre, tá? Digamos, vai ser mais legal. Pelos seguintes motivos. Primeiramente, o lance do o filme de terror, ele tem a expectativa de ser assustador. Então, quando a pessoa paga e vai no cinema, ela quer se assustar. Quem gosta, né? Ela quer que ela sinta medo, ela quer dar aqueles gritos, ela quer ver os amigos se assustando e dar risada. Então o filme de terror ele já é mais macabro desde o começo. Ele tem que ter sempre esse clima macabro. Ou sei lá, uma família tá. Eu vou citar uma história específica, mas esse setup aqui já serve para essa história. A família chega numa casa nova que eles se mudaram, tudo mais. Aí no primeiro dia estacionaram, estão fazendo a mudança. Aí olha, passou uma coisa na janela lá de cima. Aí tem criancinhas estranhas na floresta atrás da casa. E aquela trilha assustadora. É toda hora esse clima. Então tu já assiste esperando alguma coisa o tempo inteiro. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da história e os tons diferentes e o setup até a parte assustadora, né? Então eu vou usar de exemplo o livro Pet Sematary, né? Cemitério dos Bichos, do Stephen King. Não vou dar muitos spoilers. Tem dois filmes dele, né? Tem um clássico lá que até o Stephen King aparece como um padre lá, ele faz um cameo na própria história. Tem o mais recente, se eu não me engano, tem uma série, ou tem, mas enfim. É uma história bem, né, bem utilizada já.
E tem esse lance, né? O começo do livro, a gente tá acompanhando, acho que é John o nome dele, que é um médico que tá se mudando com a família dele para uma cidade nova porque ele conseguiu um emprego numa faculdade, para ele vai ser o médico ali da faculdade. Aí eles chegam na casa nova, eles conhecem o lugar, eles dizem, nossa, que casa bonita. Aí eles interagem com o vizinho que mora do outro lado da estrada, que passa uma rodovia, né, um assalto, né, uma avenida, uma rodovia, sei lá, uma BR, entre a casa deles, né. Aí a família, né, se muda, vai acontecendo a rotina deles, ele vai pro trabalho o primeiro dia, acontece alguma coisa estranha no trabalho, mas tipo, não tanto assim. E, cara, eu acho que metade do livro é só isso. É a rotina deles, é uma interação aqui, uma ali, uma conversa, aí o vizinho deles é um senhor de idade que morou a vida inteira ali, então ele vai contando histórias, então eles vão construindo a fundação, né, a base de toda a história, de todos os acontecimentos, lentamente e num tom normal, tu só tá acompanhando uma família. E por causa disso, por essa lentidão e esse cuidado de escrever, né, fazer o build-up, né, de fazer o tom assim, né, tipo, realmente construir a base da história, lá na frente, quando começa a acontecer algo macabro, quando as coisas ruins começam a acontecer, tem um peso muito maior, porque tu acompanha aquela família há muito tempo, tu conhece a rotina deles, tu conhece a personalidade deles, tu viu eles sendo felizes e vivendo a vida, então se, sei lá, não tô falando isso, né, mas se alguém é possuído, se alguém é assassinado, se alguém enlouquece, tem um peso muito maior porque, não tô falando isso no sentido, não tô dando spoiler, né, é só um exemplo, tem um peso muito maior porque ele quebra a rotina e o mundinho bonitinho que tu tava lendo por capítulos e capítulos e capítulos, entendeu? Já no filme não tem muito isso. No filme eles vão insistindo, não, como é que fala? Eles vão usando essas artimanhas assustadoras desde o começo. Então nunca teve o momento da família sendo normal. Desde o primeiro dia que eles chegaram na casa, já era meio, alguma coisa errada está aqui. Então tu nem tem tempo de se acostumar com o normal para depois vir te darem uma rasteira. Tu já fica assim, o que é aquilo ali, o que é aquilo lá? Isso daí tá suspeito, esse cara é estranho, esse vizinho não sei não, hein, esse velho aí. A gente começa a suspeitar até de personagens que não deveria ter suspeita nenhuma, são personagens normal, mas tu tá meio que assim, alerta o tempo inteiro, né? E eu entendo por que isso acontece, porque o filme ele tem um tempo limitado, né, umas 2 horas e pouco normalmente, e é o que eu falei, a pessoa pagou para se assustar. Então se, digamos, o filme tem 2 horas, se durante 1 hora e meia é tudo mil maravilhas, é só a rotina da família, para nos últimos 30 minutos acontecer tudo de desgraça de uma vez só e tu dar aquela rasteira, pode até ser um bom filme, mas eu tenho certeza que as pessoas iam sair do cinema tipo, nossa, mas esse filme só foi assustador no final. Ah, mas eu só me assustei na última cena. Pô, mas que enrolação, sabe? Nossa, mas demorou para acontecer alguma coisa. E talvez iam se decepcionar, né? Então realmente não tem como abordar da mesma forma. Pelo tempo limitado, pela proposta, né? Pelo que o público procura na hora de consumir. Normalmente quem lê livro tem mais paciência para ir diluindo a história aos poucos e esperar toda essa construção, né? Então faz mais sentido também. O lance do livro é que por mais ele não precisa necessariamente ficar tanto tempo construindo uma rotinazinha normal para tu se assustar no final, porque tu não vai ler tudo de uma vez. Então, se eu pegasse o livro e lesse inteiro num dia, talvez não parecesse que foi uma construção tão lenta. Mas como eu leio aos poucos, né? Eu acho que a maioria das pessoas, tu percebe que tu passou semanas acompanhando uma história onde estava todo mundo bem feliz e depois tu passou algumas semanas vendo só a desgraça. Então é um peso muito maior, né? E além disso também, além disso não, outra coisa que eu acho que muda a nossa percepção no filme e do livro, que é o clássico lance de se revoltar com o filme, sabe? Nossa, o que esse imbecil tá descendo no porão escuro? Não, idiota, corre pra lá! Meu Deus, o que ele tá fazendo? Ah, se fosse eu já teria corrido. Normalmente as pessoas têm raiva dos personagens do filme, dos protagonistas. É uma relação de frustração, de como essa pessoa está sendo burra, tu não torce a favor da família. Muitas das vezes, principalmente em filme de terror onde o vilão é um personagem muito icônico, as pessoas às vezes torcem pro vilão. Tipo, nossa, ela tropeçou, nossa, agora ela vai morrer. É meio estranho, né? Então, nesse mesmo exemplo, eu não assisti um filme
nenhum dessas mídias aí que saiu, né, de Cemitério dos Bichos, eu só li o livro, mas eu imagino que numa ceninha específica lá, mais na reta final da história onde estava tudo dando errado, as pessoas estavam meio que revoltadas, assim, nossa, mas que cara burro, meu Deus, como é que ele fez isso? O que essa mulher tá voltando? Nossa, mas que ideia de idiota, eu não acredito que ele vai fazer isso, obviamente vai dar errado. É aquele lance de raiva, certo? Por quê? Porque tu só conhece esses personagens há uma hora, sabe? Tu tá vendo eles agora só, tu não passou muito tempo com eles, tu não acompanhou a vida deles por muito tempo, tu não se identificou com eles, tu não conhece eles tanto assim. Então é muito mais fácil tu ficar com raiva da pessoa e só esperar acontecer a desgraça pra tu olhar o circo pegar fogo e sair da tela do cinema lá, sair do cinema com uns 2, 3 sustinhos na conta, né? Já no livro não, no livro, igual eu disse, né? Tu acompanha muito tempo, tu lê muito tempo, tu vê a rotina, tu vê a personalidade, a relação, os diálogos, é tanta coisa que quando acontece algo trágico assim, ou sei lá, o personagem principal faz alguma escolha questionável, por mais que tu não concorde com a escolha dele, tu acompanhou a história dele tempo suficiente para entender a motivação por trás, para pensar, tá, ok, eu não faria isso, mas levando em consideração que ele passou por isso, por aquilo, por tal coisa, não sei o que, ficou tanto tempo assim, ficou tanto tempo assado, um acúmulo de toda a história que tu tá lendo até agora, faz ser não justificável, mas faz ser compreensível as ações do personagem, né? E para mim isso é muito melhor, é muito mais legal esse tipo de relação, né? Essa forma de consumir a história, eu diria. De novo, vou tentar não dar spoiler, mas é meio difícil. Mas nessa história do Cemitério dos Bichos, tem dois acontecimentos. Uma escolha. Não, primeiro, nessa ordem, né? É um acontecimento trágico na família e uma escolha muito duvidosa, muito errada, do protagonista. O acontecimento trágico, cara, te pega de surpresa num nível que tu não espera. Tu tá vendo ali, a família tá vivendo, tudo mais, tá todo mundo de boa, tá rotina aqui, historinha aqui, discussãozinha aqui, e aí uns flashback, aí passa um feriado aqui, aí viagem, volta, não sei o que, do nada acontece nossa, mas é pesado, assim. E acontece, e aí não, e ainda é pior. Nossa, esse cara é um desgraçado, esse Stephen King. Ele conta de uma forma que, tipo assim, eu estava lá e tal dia, a gente tava fazendo tal coisa, aí, meu Deus, e foi isso e, ufa, quase aconteceu a tragédia. Nossa, que bom que não aconteceu. Aí essa tragédia a gente evitou e a gente continuou a nossa vida. E seguiu, aí começa a ter time skip e vai passando, aí os personagens muito mais velhos, aí tu olha assim, cara, mas eu tô na metade do livro, como é que passou tanto tempo? Como é que a gente tá avançando tão rápido a história, né? Aí tu vai lendo assim uma história e contando uma vida, um futuro assim maravilhoso, aí do nada isso seria a realidade caso não tivesse acontecido tal coisa. Aí vum, ele te puxa de volta e a tragédia aconteceu sim. Então ele te dá o gostinho da alternativa boa, né? Ele te dá o gostinho do futuro, do que poderia ter sido, e te dá um tapa na cara e fala, não aconteceu nada disso, ó. Volta. É uma merda a realidade. A vida é injusta. E vai lá e te puxa de volta e acontece a tragédia e tem toda o desenrolar, a reação das pessoas, a tristeza, as brigas. Nossa, mas desaba o mundo dos personagens assim, nossa, que situação desgraçada e horrível, e tu vai lendo aquilo e tu, meu Deus do céu, nossa, e tu não consegue parar, é horrível. Aí por causa disso ter sido tão bem feito, tão bem desenvolvido, tão bem explicadinho e tudo mais, quando lá na frente acontece a escolha muito duvidosa, tu fala, nossa, mas esse cara vai fazer uma merda colossal agora. Mas tu entende ele. Tu pensa, ok, que eu tô vendo que é burrice, claramente isso vai dar errado, porque é uma história de terror, então tu imagina que as coisas vão dar errado, mas se tu parar pra pensar, fala, e quem garante que eu não faria o mesmo no lugar dele? Ninguém, é muito provável que a maioria das pessoas que leram e que acharam uma ideia ruim fariam do mesmo jeito, porque é aí que tá, ele desenvolveu a história tão bem, ele escreveu tão bem, ele colocou aquele personagem que a gente conhece tão bem numa situação onde a gente entendeu tão bem,
que tudo faz sentido, por mais que seja irracional a escolha do personagem, faz sentido, qualquer um faria aquilo. Não qualquer um, mas a maioria das pessoas fariam, sabe? Então, nossa, esse livro é muito bom, leiam. Pelo amor de Deus, se tu não gosta de ler, cara, baixa um audiobook aí, a versão em audiobook, coloca na orelha e vai fazer alguma coisa. Quando tu terminar de assistir todos os vídeos desse canal e não tiver mais nada para consumir, aí tu vai lavar a loucinha, vai, né, limpar a casa, vai dar uma caminhada. Você lembra no segundo vídeo que eu recomendei dar uma caminhadinha sem música? Se não quer música para se distrair demais ou para, sei lá, às vezes a música ela meio que tira a tua mente, meio que te distrai e faz tu não pensar muito, ou sei lá, às vezes não agrega muito, é só uma música para se distrair, coloca um audiolivro. Pode ser um livro de qualquer outro gênero, algo que ajude, uma autoajuda, algo do tipo, mas pode também ser só um conteúdo para tu escutar, porque se tu passar 1 hora caminhando ouvindo um audiolivro, pelo menos tu consumiu aquela parte daquele conteúdo, seja até uma história. Tu tá consumindo uma história, tu tá se conectando com o personagem, vai ser uma história legal. Eu li esse livro ano passado, eu acho. E eu tô aqui até agora entusiasmado e gostando e passando ele pra frente. É melhor do que tu escutar Taylor Swift 3. Qualquer cantor, Taylor Swift, queremos você aqui. É melhor do que escutar uma música qualquer que tu já escutou 500 mil vezes e que não vai te agregar em coisa nova, né, digamos assim. Pra não ser chato contra a música, se tu fosse ouvir um álbum novo pela primeira vez, seria também uma experiência que iria agregar. Mas enfim, dá uma caminhada, coloca esse livro de audiobook. Não vai, quer fazer isso também? Cara, tu é chato, hein? Vê uma resenha, vê um resumo. Apenas conheça essa história. Assista os filmes, assista todos os filmes, assista a série. Mas pelo amor de Deus, consuma essa história, é muito boa. Enfim, aí tudo isso que eu falei com entusiasmo não acontece no filme normalmente. No filme, tu vê a pessoa, tu mal ou mal conhece ela, e tu tá sempre com a guarda levantada, aí acontece a tragédia, tu, nossa, isso daí é pesadinho, hein, ah, que merda. Aí tem a reação, mas não dura muito tempo, aí vai cortar umas 2, 3 cenas, já vai ser ele na decisão burra. Aí tu, nossa, mas que cara burro, lógico que isso não vai dar certo, que imbecil. Tu já não tem a mesma empatia, tu não tem a mesma conexão, porque não teve toda a mesma construção, né? E, enfim, essa é a minha opinião, esse é o meu argumento para achar que filmes de terror sempre serão um pouco inferiores aos livros, por causa de tudo isso. Voltando um pouco atrás lá, que eu falei que eu não teria tanta confiança para falar isso sobre outros gêneros, porque primeiro que tem gêneros inteiros de filme que dificilmente vão se originar de um livro, né? Então, por exemplo, filme de ação, no geral, ou filmes assim que são muito visuais, cara, dificilmente a experiência no livro vai ser melhor, isso se existe o livro. Não vai ter um livro do Velozes e Furiosos, não vai ter o livro do Pacific Rim lá, acho que é Pacific Rim, dos robozão lá. Não vai ter o livro do King Kong versus Godzilla, e se tiver, por mais que a história seja boa e bem explicada, não é tu ver 2 bichos gigantescos e veio robô com um navio e tal, assim. Não é a mesma experiência, lógico que não é. Então nem sempre vai ser melhor. Mas, a maioria das vezes, quando tem um livro e fazem a adaptação depois, o livro é melhor. Não sei se existe o contrário, se existe algum filme que fizeram um livro depois. Tem muitos filmes que eu assisti que não pareciam um vir de livros. Eu falei, nossa, tem um livro disso? E tinha. E eu não tive muita vontade de ler, mas não sei se eu estou perdendo alguma coisa. Eu vou fazer um teste ainda, Eu até, inclusive, eu prefiro... Se a história tem as 2 mídias, o livro e o filme, eu prefiro ter contato primeiro com o filme para depois ler o livro, porque eu sei que o caminho contrário é decepcionante. Sempre que tu lê o livro primeiro, tu se decepciona com o filme. E vice-versa, eu acho que é sempre uma surpresa agradável. Vice-versa, não, o contrário, acho que é sempre agradável, né? Tu gostou do filme e foi ler o livro, nossa, o livro é melhor ainda. Enfim. O que eu vou falar? Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? O vídeo de hoje foi mais curtinho. Nem sei se eu posto hoje mesmo, porque o vídeo que eu gravei ontem, que deu 1 hora, acabou ficando pronto pra me postar só hoje, então talvez tenha meio que 2 vídeos no mesmo dia. Cara, acho que é isso mesmo, né? Outra coisa, vou aproveitar o assunto ainda um pouco, tem mais algo pra falar. Sobre mídias diferentes, né? Parem de adaptar coisas de uma mídia que já existe, que já é muito bom, para outra mídia e piorar a obra 1000 vezes.
indústria que adapta jogos, eu estou olhando para você. Eu entendo que às vezes é interessante tu pegar um jogo famoso, que é muito focado em história, principalmente, funciona melhor, um jogo famoso que tem uma história muito boa e adaptar ele para alguma outra mídia. Eu entendo, eu tenho a sensação, já tive isso várias vezes, de ver um jogo, ou de jogar um jogo, que eu penso, nossa, que história boa. Eu adoraria que meu pai conhecesse essa história, ele ia adorar essa história. Mas o meu pai não vai jogar o jogo, às vezes ele não tem nem como jogar, ele não vai ter um computador também, ou ele não vai ter um videogame também. Então, quando tem uma adaptação bem feita, essa é a solução. Então, por exemplo, pior que eu tinha lembrado, sei lá, pega a história de God of War. Legal, né? Até vai ter a série, inclusive. A história de God of War. Cara, muito bom. Eu conheço um cara, o meu pai, sei lá, alguém assim mais velho que não tem contato com videogames, adora mitologia e, nossa, ia ser muito bom para essa pessoa consumir essa história. Ela ia adorar. Mas ele não vai jogar, ele não vai baixar um emulador de PlayStation 2 porque é crime, né? Não façam isso. Não vai baixar não vai fazer nada, não vai comprar um PlayStation 2 antigo, não vai comprar um PlayStation 3. Às vezes a pessoa não tem nenhum videogame. Eu sei que provavelmente dá pra jogar os anteriores no console mais novo, né? Mas enfim, a pessoa não vai tão longe só pra consumir aquela história, sendo que ela nem tenha o costume de jogar. Então, se tiver o filme, a série e tal, tu fala, ó, ih, fulano, olha isso aqui. E é uma forma da pessoa consumir. Então, na teoria, é legal. Mas na prática, cara, a maioria das vezes dá errado. Eu estou olhando pra você, The Last of Us. Eu estou olhando pra você todos os filmes de Resident Evil. Eu não terminei de assistir Fallout, mas essa aí eu não tô olhando não porque falaram que é boa. Mas enfim, é raro os casos onde funciona, né? Então, cara, faz direito. Se é pra fazer, faz direito. Não muda. A mesma coisa com live action de filme de animação. A maioria muda coisas desnecessárias, tira coisas essenciais para a história, ou que fariam muita falta, aí fica uma merda. Cara, tu tá só sujando o nome da animação que já existe. E outra, pra quem é esses filmes? Se é uma história infantil, pra que tu vai fazer live action se já existe animação que já é pra criança? E a criança deve preferir animação. Ah, não, mas é pro público adulto. Se tu é adulto e tu não consegue aproveitar um filme de animação, não assista, não consuma nada, pelo amor de Deus. Aí tem a animação que é muito boa, aí eles fazem um live action meia boca, só que no final nem os adultos gostam e as crianças que viram alvo também não tem por que existir. O único exemplo que eu vi que é relativamente aceitável foi Como Treinar Seu Dragão, que é uma cópia quase exata, é frame por frame a animação. Aí fica meio inútil, né? Pra que fizeram? Sendo que é idêntico. É só pra quem, sei lá, já viu, tá com saudade, tem nostalgia, nossa, vou rever com pessoas, mas não tem necessidade, cara. Mas enfim, vai fazer o de jogo, por exemplo, que faça igual o Como Treinar Seu Dragão, mas copia cena por cena. Não vai ter, obviamente, alguns pedaços vai ter que adaptar, porque é quando alguém tá controlando o personagem, sim. Mas tem muito jogo que é tipo, eu estou andando, aí começa um filminho em 3D com o gráfico do jogo. Copia isso igual, um por um, e não vai ter erro, certo? Mas eu tenho um leve preconceito com essas coisas aí. Inclusive, curiosidade, eu acho que Pokémon, que eu perguntei, né, será que teve algum filme que virou livro? Acho que o Pokémon é um dos pequenos exemplos disso. Ele começou como jogo, depois virou mangá, eu acho que teve o mangá primeiro, para depois virar anime, ou vice-versa, mas enfim. Primeiro veio o jogo, para depois ter o anime barra mangá, para depois ter filme, para depois ter, acho que o jogo de carta também. Cara, que sucesso que isso aí fez, né? Um jogo, explodiu para todos os lados e quase todas as vertentes que eles abriram disso fez sucesso. Então é um dos maiores jogos de carta, é um dos maiores animes, os filmes também, né, tá meio que atrelado ali, é uma das maiores franquias de videogame, que estão uma merda hoje em dia, né, não vamos falar, mas né? Não vou falar porque Nintendo, queremos você aqui. Qualquer coisa, se quiser mandar um Switch, pode ser não me importa, eu queria jogar um Mario Kart. Enfim, vídeo mais curto hoje, comente aí sua opinião.
Se tu prefere filme, se tu prefere livro, se tu gosta de filme de terror, se não gosta, se já leu livros de terror, se tu tem o costume de ler, se não tiver, por que você não é alfabetizado? Nada contra os analfabetos, mas quem é e fica de frescura, tu tá desperdiçando um talento não, tá desperdiçando uma coisa que talvez as pessoas gostariam de ter e não podem. Então use o seu conhecimento de ler e leia. Busque conhecimento, como já diria meu grande parça Bilu. Consuma. Não é possível que não tenha um livro de algum gênero, de nada no planeta que não vai te interessar. Não é possível. Leia alguma coisa. É bom, ajuda o vocabulário, deve ajudar a coordenação de olho ali, sei lá. Também tem muita gente que, tipo, eu não consigo ver filme legendário porque a legenda é muito rápido. Isso é falta de leitura. Quem não tem o costume de ler vai ficar tipo, já passou, o que falaram? Né? Então, não seja uma pessoa limitada, sempre busque conhecimento, busque se melhorar, busque evoluir. E é isso aí, deixa o like nesse vídeo, por favor. Senão eu vou aparecer na sua casa 3 da manhã ajoelhando e falando isso. Mentira. Como eu falei, né? Comente. Sugestões de assuntos eu estou sempre aceitando. Eu tenho ideias normalmente do que falar. Por exemplo, esse tema de hoje dos livros e filmes eu já tinha anotado. Aí no finalzinho eu lembrei do lance de adaptação de jogo e enfiei no meio. Mas eu não tenho garantia que eu vou continuar tendo ideia toda hora. Então a sugestão é sempre bem-vinda. Muito obrigado e até a próxima.